Estamos de volta e a gente segue com a sabatina dos candidatos a prefeito da Grande Vitória. Os candidatos vão poder detalhar o plano de governo e explicar como pretendem administrar caso sejam eleitos. Por ordem de sorteio, hoje nós começamos as entrevistas com os candidatos de Vila Velha. E o primeiro a ser ouvido é o candidato João Batista Babá, do PT. João Batista Ganho, conhecido como João Batista Babá, nasceu em 1962, em Vitória, no bairro da Penha. É casado e pai de 4 filhos. Ele já foi sapateiro, aprendeu o ofício ainda adolescente, com o pai. Babá é dentista, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é de família católica e, desde os 16 anos, participa das comunidades eclesiais de base, sendo um dos fundadores da comunidade Nossa Senhora das Alegrias, de Vila Nova, em Vila Velha. A militância política de Babá teve início no movimento estudantil secundarista. Ele participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 1980. Em 85, foi eleito vice-presidente do PT em Vila Velha. Ele foi o delegado do PT no Encontro Internacional da Juventude, realizado na União Soviética, e foi eleito vice-presidente do partido em Vila Velha. Exerceu cargos de direção nas secretarias de saúde de Vila Velha e de Vitória. Morou no Rio de Janeiro, onde cursou mestrado e doutorado. Em 2008, foi eleito vereador de Vila Velha e foi candidato a prefeito no município em 2012. O jornalista Fábio Botassin é quem conduz a entrevista. Boa noite para você, Fábio. Olá, boa noite. Vamos então dar continuidade às nossas sabatinas com os candidatos a prefeituras da Grande Vitória. Nosso convidado hoje, João Batista Babá, representando então o primeiro candidato aqui do município de Vila Velha. Lembrando que todos passaram também para essa conversa. Queria até agradecer inicialmente ao candidato pela presença. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, a partir do momento que a gente fazer a nossa primeira pergunta, o cronômetro, que rege justamente toda essa conversa, vai ser disparado. Em Vila Velha, a gente lembra, João Batista Babá concorre também com Arnaldinho Borgo, Coronel Ramalho, Gabriel Rui, Maurício Gorza e professor Nicolas Trancho. Essa conversa, então, tem 2 blocos de 10 minutos e, a partir de agora, então, a gente começa a conversar com o candidato Babá. Candidato, bem, para a gente começar aqui a conhecer mais sobre o seu plano através do senhor mesmo, tem um ponto importante que foi muito frisado quando a gente lê, que é o termo desenvolvimento humano e social e desenvolvimento endógeno de Vila Velha. Queria que o senhor explicasse o que esses termos estão significando para o seu projeto. Olha só, em primeiro lugar, é necessário frisar que nós estamos buscando um desenvolvimento o mais moderno possível para Vila Velha. Que a gente acha que a forma de gestão de Vila Velha estabelecida até hoje tem sido formas arcaicas, antiquadas de gerir uma cidade. Quando a gente pensa sobre o aspecto de um desenvolvimento humanizado, é porque ele está de acordo com as normas estabelecidas pela Assembleia da ONU, que estabeleceu a Agenda 2030, dessa última década. E ela diz que as cidades, a salvação das cidades, para serem desenvolvidas e atender bem a população, ela tem alguns objetivos, chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele estabelece isso, que a cidade deve ser humanizada. Ela deve, em primeiro lugar, visar o bem-estar do seu cidadão, E é ele que tem que definir os rumos da cidade. O desenvolvimento endógeno é você buscar dentro da própria cidade a forma de se desenvolver. Por exemplo, não é melhor você estabelecer, numa região como Terra Vermelha, um desenvolvimento em que os participantes desse desenvolvimento sejam, por exemplo, o comércio local, a pequena indústria local, o empreendedor local? Esse é o desenvolvimento endógeno, que vai primar para que você desenvolva aquilo que não está desenvolvido, que estão literalmente à margem. Esse é o objetivo principal. Uhum. Até nesses pontos que o senhor ressalta, a gente em Vila Velha tem perfis, acho que muito diferentes entre bairros até muito próximos, Sim. Se a gente pensar que Vila Velha tem uma orla pela Baía de Vitória, depois tem uma orla pelo oceano, tem, claro, o resgate todo histórico do próprio estado, mas tem essas demandas sociais muito diferentes. Esse desenvolvimento endógeno equilibra essas diferenças ou ele pode trazer um realce para onde ainda não houve?
Olha só, na realidade, o que existe em Vila Velha hoje são 2 cidades, literalmente. E a gente tem dito que a gestão atual, por exemplo, ela administra de frente para o mar e costa para Vila Velha. A orla, que já está bem resolvida, ela foi muito bem atendida nessa gestão. Mas se você for olhar a periferia, você não vê isso do mesmo jeito, né? Então, como você falou, a orla vindo da Baía de Vitória, que é a Grande Paú, vindo de Santo Torquato até a Glória, ela não foi desenvolvida, ela está esquecida no tempo em Vila Velha. Não tem um projeto estruturante para aquela região. E é uma região que tem uma dificuldade grande de mobilidade e de desenvolvimento econômico também. Existem ali bolsões, por exemplo, Santa Rita, Ulisses Guimarães, Santa Rita, 1º de Maio, Ulisses Guimarães é a região 5, Ilha da Conceição. Olha quanto essa região precisa de atenção do serviço público. Não tem. Então, nesse aspecto, a gente imagina que é preciso uma gestão em Vila Velha para desenvolver essas regiões, né? Essas regiões. Em relação ali ao centro, a praia onde Vila Velha começou, ali a gente precisa de um distrito criativo. O que é o distrito criativo? É você juntar empresários, é você juntar artistas e a população do local e pensar o desenvolvimento daquela região. Não pode pensar aquela região como uma outra área qualquer. Então, por exemplo, os eventos que são feitos ali na região da Prainha, eles não são eventos sustentáveis para aquela região. Eles são eventos deletérios. Ela não tem mobilidade para isso, ela não tem estrutura. Até o casario, que é histórico, né? Até os monumentos históricos ali sofrem muito com essa aglomeração nessa região. Correto. Vamos passar para um tema então importante. Claro que isso vai transitar entre as outras suas respostas, mas em relação, acho que é importante já falar sobre saúde em Vila Velha, né? Pelas mesmas diferenças, inclusive, né, apontada pelas diferentes regiões. O que o senhor identifica que deve ser atacado como prioridade no seu plano? Então, olha só, em relação à saúde, a gente pensa o seguinte, tem um grande problema de saúde em Vila Velha. Claro, o pessoal está avaliando bem a gestão e tal e coisa, mas por quê? Quem está avaliando bem? Quem não precisa desse serviço, né? Por exemplo, quem mora numa região abastada como a Praia da Costa, normalmente ali tem seus planos de saúde, não está utilizando os serviços de saúde da prefeitura. Mas aqueles que estão na periferia são os que necessitam desse serviço. Qual é o principal gargalo hoje da questão da saúde em Vila Velha? Falo sem medo de errar, porque é o que acontece. São as consultas de especialidades. A pessoa passa 8 meses, 1 ano esperando uma consulta, por exemplo, de um dermatologista, uma consulta de um ortopedista, né, precisando fazer o exame e não consegue. Essa fila é quilométrica e demorada. Tem solução para isso? Tem solução para isso. Qual é a solução para isso? Que essa gestão ainda não fez. É preciso olhar para fazer esse empreendimento. Existe no governo federal um programa chamado Mais Acesso à Especialidade. Ou seja, em que você pode contratar, existe até recurso para isso no governo federal, você pode contratar especialistas para poder estar dando vazão a essa demanda. E mais do que isso, você pode trabalhar com a telemedicina, que significa que um médico clínico geral que esteja com o paciente no posto de saúde, na unidade, ele pode acessar um especialista, entendeu? De maneira online, e com ele, com o paciente presente, com o clínico geral e um especialista online, eles conseguirem fazer a interpretação dos exames e propor uma terapêutica para aquela condição, fazer o diagnóstico e a terapêutica. Então, isso... E tem uma outra solução que são os consórcios. No interior tem muito consórcio já feito por algumas prefeituras sobre consórcio de especialistas, né? E convênios também com alguns hospitais. Vila Velha não tem nenhum, né? Então, uma cidade do tamanho de Vila Velha, para que quer resolver o problema da saúde, mas não estabeleceu nenhum consórcio, não estabeleceu nenhum convênio, muito menos a telemedicina, muito menos o mais especialistas. Então, é isso que nós estamos questionando. O senhor acabou de fazer uma proposta e falar, né, sobre o seu projeto para uma ponta, mas para chegar até esse clínico geral, por exemplo, a gente tem a questão da marcação, né, que é sempre uma demanda muito importante para a população. O que o senhor enxerga nessa parte? Eu acho que isso também é uma questão de organização. Eu acho muito fragmentada a forma como o serviço público em Vila Velha tem sido feito. As secretarias não falam entre si e não há, por exemplo, um espaço onde todas essas informações estejam colocadas.
O que resolve isso? Resolve isso é o aspecto da cidade inteligente. Uma cidade que tenha uma administração realmente toda digitalizada. É preciso que a gente avance. Nós já avançamos em nossas vidas pessoais do analógico para o digital. Nós já avançamos, né? Um exemplo mais simples, por exemplo, é o telefone, né? E que as pessoas têm acesso. Então é necessário que a gestão inteligente proponha e faça isso. Vila Velha tinha um trabalho que veio da gestão anterior que apontou nesse caminho. Chegaram a fazer uma contratação de uma empresa que ia fazer a mudança da estrutura de eletrificação da cidade, né, de iluminação, e que nela estariam colocados sensores que podem fazer essa instalação dessa intercomunicação. Então, se você faz isso, você consegue fazer essa fila andar, você consegue fazer com que as pessoas tenham acesso à marcação, verdadeiramente à marcação digital, coisa que não está acontecendo em Vila Velha. Ele até existe esse serviço, mas ele é incipiente e ineficaz na forma como está sendo feito. Okay. Nesse ponto, para a gente avançar um pouco mais, candidato, nós podemos até citar que a questão da cidade inteligente vai demandar, acho que também, muito investimento em relação à infraestrutura que a prefeitura tem que ter para ofertar isso, né? Essa questão de ter, né, uma comunicação boa, que todos os pontos conversem quase que instantaneamente para funcionar. Sim. Precisa de investimento nesse ponto também, então, para essa cidade inteligente? Não necessariamente. Por quê? Porque, por exemplo, quando foi feito a licitação desse serviço pelo governo passado, isso foi mais ou menos em 2020, né, que isso foi colocado, essas condições já estavam ditas dentro desse programa, dentro dessa contratação que foi feita na Bolsa de Valores em São Paulo. Então, é necessário apenas que comece a colocar isso para funcionar. Está travado isso em Vila Velha. A cidade inteligente está travado na mão da gestão. Então tá aí, a gente tem mais 30 segundos, candidato, só para então deixar claro se precisa construir mais unidades. Infraestrutura dessas unidades hoje atende ou precisa ampliar? Olha só, eu não vejo necessariamente uma necessidade, nem há um planejamento para essa construção. E você só vai ter condições de falar isso no momento que você tiver esse orçamento e esse olhar verdadeiramente de dentro. Mas tem um ponto que eu quero ressaltar. Falta um pronto-socorro na região da Grande Paú. Então tá aí, acho que concluímos o tempo com as propostas do candidato nessa primeira parte da conversa. Depois do nosso intervalo, você continua acompanhando então a nossa sabatina com o candidato Babá à Prefeitura de Vila Velha. Já já a gente volta. Voltamos então à nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Vila Velha, João Batista Babá. Ele que traz aqui, então, suas propostas de governo, caso eleito, e nós vamos, então, dar continuidade aqui às nossas perguntas, contando, como a gente fala, né, nas regras que fizemos, né, juntamente com os representantes de cada candidato, um segundo bloco também com 10 minutos, contando a partir de agora. Candidato, Prefeitura de Vila Velha, né, é uma do Espírito Santo que atende, acho que uma grande parcela da população capixaba, até porque o município é um dos mais populosos do estado, o segundo mais populoso que a gente tem na nossa região. A gente acabou de falar sobre saúde, e eu acho que a proporção serviço ofertado com a proporção da população precisa ainda de uma atenção especial, por exemplo, em relação a convênios com quem também tem estrutura em Vila Velha, no caso o governo do estado. Acredito que o diálogo entre prefeitura e governo pode fazer avançar algumas coisas. O senhor pode também avançar em diálogo para que a estrutura do Estado também fique a serviço do município de Vila Velha? Claro, olha só, temos que lembrar que o governo do Estado, né, o governador Casagrande, ele foi eleito numa coligação com o PT. Né? O PT, o nosso partido e a Federação Brasil da Esperança estiveram e foram fundamentais na base do governador nessa eleição, que nós vimos que ele foi para o segundo turno e tinha um avanço muito grande do grupo de direita, do grupo bolsonarista. Nós percebemos isso na nossa eleição. Então, esse diálogo com o governador Casagrande, desde o ponto de vista pessoal, né, que eu conheço há muito tempo, a esposa dele, inclusive, Dona Virgínia, é minha colega de profissão, é dentista também, então eu tenho esse diálogo pessoal, consigo ter com tranquilidade. Partidariamente, né, estamos dentro do mesmo grupo, apoiamos o mesmo governo, que é o governo Lula. Agora, eu acho fundamental, e nisso o Casagrande investiu muito em Vila Velha, né? Então, o povo de Vila Velha é grato a essa intervenção do governador em Vila Velha.
Mas nós temos que também imaginar que é preciso fazer essa busca de recursos com o governo federal. E nisso, a atual gestão não tem feito. Por exemplo, o ministro de Educação esteve em Vila Velha para lançar o Pé de Meia, que apoia estudantes, e o prefeito não esteve lá, não foi receber o ministro. Então, isso isola a Vila Velha. E não foi por quê? Por questões políticas. Porque realmente ele não apoiou o presidente Lula, ele não apoia esse governo, né? Ele é de uma outra linha política. Então, essa busca com o governo federal, com certeza nós vamos fazer e traremos muitos recursos e traremos todos os programas do governo Lula para Vila Velha. Bem, na área econômica, acho que é importante a gente avançar para isso, né? Vila Velha, como eu acabei de falar, né, pela sua representatividade de população, e também fazer com que os, né, investimentos que nós podemos ter na cidade se transformem em vagas de emprego, né, ou retornem até para o próprio município em relação à arrecadação. O que o senhor prevê para que a melhoria da economia de Vila Velha aconteça? Da Grande Vitória, em geração de emprego, Vila Velha que ficou em último lugar. Ela ficou menor do que as outras cidades da Grande Vitória. Ela não gerou essa quantidade de emprego. Então, é preciso uma política de geração de emprego. Qual é essa política de geração de emprego? Mas empregos, porque o salário de Vila Velha, a média salarial do trabalhador, é em torno de 2 salários mínimos. É muito pequena, é a menor da Grande Vitória. Então, não tem nada de bonito nisso, né? Porque você está mantendo um trabalhador com salário baixo. É preciso gerar empregos, mas empregos de alto nível, de altos salários. Como vai se conseguir isso? Vila Velha ainda tem um espaço não explorado, grande, na região 5 de áreas, que podem ser feitos grandes investimentos ali. Que tipo de investimentos pode fazer para se gerar esse emprego? Olha só, nós não temos um parque industrial. A nossa indústria em Vila Velha ela é pequena, com exceção do porto que está ali na região ali do Porto de Vitória, da Codesa, nós não temos uma outra área tão grande assim. A nossa indústria é pequena, com exceção da indústria de tecido ali em Santinês, né? A Garoto, né? A Nestlé. Então, são poucas as indústrias. Precisamos trazer indústrias, as indústrias de peso. O governo federal lançou um programa chamado Nova Indústria Brasileira, que está dispondo de 300 bilhões de reais. Ou seja, o prefeito tem que ter coragem, ter um projeto, se juntar com os empresários, se juntar de verdade com os industriais daqui do Espírito Santo e buscar esse recurso e implantar naquela região. Mas que recursos são esses? Que indústria é essa? A indústria apontada pela Agência 2030, pela Agenda 2030 da ONU, que é indústria de nível 4.0, ou seja, indústrias não poluentes, indústria que faz o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, gerando empregos com melhores salários e faça também a proteção ambiental, né? Sem o desenvolvimento sustentável, a vida não é só em Vila Velha, que está sendo ameaçada, não, é a vida do planeta. Então, isso é fundamental em qualquer gestão. E o que nós estamos vendo? Que Vila Velha continua a velha política de investir apenas no setor imobiliário, avançando sobre Jacarenema, avançando sobre a Lagoa de Jabaeté, avançando sobre a Lagoa Encantada no Vale Encantado. Isso é destruição ambiental. Então, esse desenvolvimento feito pela atual gestão é insustentável. E mais, é antidemocrático porque não discutiu ativamente com a população. Pelo que eu entendo, então, sua proposta é porque Vila Velha não consegue desenvolver mais ainda a sua economia por causa da falta de um distrito industrial. Então. Ela falta um distrito industrial, claro, é o que vai trazer recursos. Né? De verdade, se você não tem indústria trazendo riqueza, gerando riqueza, você não gera salários, né? Você não gera os grandes salários. Então fica apenas os pequenos comércios fazendo um esforço danado. E se você traz um setor industrial, inclusive o pequeno comércio, as pequenas indústrias daquela região vão crescer. Mas eu quero dar também um outro recado. Investir na indústria imobiliária é importante, mas principalmente em Vila Velha, na região 5, para moradias populares. Porque é isso que gera... onde está faltando moradia em Vila Velha? Porque está tendo muitos investimentos de moradias para classe média e média alta, atraindo pessoas de outros lugares. Mas para a população que realmente necessita de moradia, né, moradias populares, não tem tido. Os únicos programas que tem é o Minha Casa Minha Vida do governo Lula. Então é necessário a gente investir nisso para que você consiga colocar as pessoas em moradia e dessa maneira
criando moradia e lares, você tira as pessoas das ruas. A gente pode abordar ainda uma questão de mobilidade, candidato, porque Vila Velha tem questões muito sensíveis para a região metropolitana, né? Sim. Vitória, Vila Velha, Cariacica, né, muito unidas. O que dá para melhorar na sua visão, né, para projeto de mobilidade em Vila Velha? Olha só, Vila Velha, ela acabou, eu estou muito preocupado com a região ali do Paú, ela acabou, por exemplo, com aquele fluxo que tinha de barcas antigos de catraieiros de Paú para Vitória. Isso como é que fala? Atrapalhou a mobilidade. Então, e aquela região continua sendo uma região de gargalo de falta de mobilidade. Se você pegar um carro, uma bicicleta, você for andar ali na Jerônimo Monteiro, da Glória até São Torquato, você vai ter a grande dificuldade. Então é preciso, e eu estou propondo isso, uma nova Jerônimo Monteiro. Nós temos que fazer um estudo e um grande investimento naquela região para poder resolver a mobilidade. A outra coisa nós precisamos de Vila Velha, uma cidade plana. Eu estive na Dinamarca, o povo todo de bicicleta anda quilômetros, né, interligados. Por que Vila Velha não consegue fazer com que a ciclovia chegue até todas essas regiões com segurança? É possível fazer isso, né? Então depende de planejamento, né? Depende de projetos para isso. Então essa é a minha proposta primeira, né? E depois tem que mexer em algumas áreas que estão emperradas, né? Por exemplo, no que vai a região norte e sul, né, de Vila Velha, esse binário norte-sul. Passou 4 anos e a atual gestão não fez nada. Quando chega agora, perto das eleições, estou propondo o binário norte-sul para resolver mobilidade. Isso é campanha eleitoral, sabe? Isso é um projeto eleitoreiro, na minha opinião. Só apresentou ele agora, né? Ele tinha que ter sido já começado antes. Ele tinha que ter começado antes. É isso que a gente quer frisar. Esse projeto Norte-Sul da Rodovia do Sol, né? Exatamente. Saída Sul até a Darli Santos. Isso, né? Mas isso aí já há quanto tempo que já é necessário ser feito, né? Então tem que ter coragem para tocar, senão ficar rodando, fazendo pracinha, pintando muro, fazendo asfalto, mas não toca nos projetos que realmente estruturam a cidade. Ok. Né? Bem, a gente já está chegando aqui no tempo destinado ao candidato fazer suas considerações finais, onde ele pode se dirigir diretamente a você, eleitor de Vila Velha. Por favor, candidato. Bom, eu sou Babá, sou de Vila Velha, né? E conheço bem essa cidade que me acolheu, nessa cidade onde eu pude estudar e depois sair para fazer mestrado, doutorado e me especializar na minha área, buscar conhecimento tecnológico e fazer com que esse conhecimento tecnológico traga para dentro da minha profissão muitos sorrisos, que eu sou dentista, né? E é isso que eu quero para Vila Velha. Eu quero buscar tecnologia, trazer para a nossa cidade, melhorar a vida do nosso cidadão. E de verdade, né, colocar a Vila Velha numa questão de avanço. Vila Velha já foi exemplo para o Brasil e para o mundo quando fazia o orçamento participativo. Ou seja, a população discutia o orçamento da prefeitura. Então agora é hora da gente fazer a cidade inteligente. Vote 13, vote Babá. Pronto. Queria agradecer, candidato, sua presença aqui na nossa conversa, né? Nós temos esse espaço justamente para que você, eleitor do município, fique atento às diferentes propostas para a escolha do seu voto. O candidato Babá é do Partido dos Trabalhadores e a gente agradece muito a ele pela sua presença, lembrando que os conteúdos também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube da Record News. Nós ficamos por aqui e, como você já entendeu, né, nossos próximos convidados serão candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Obrigado pela sua audiência. Voltamos com você então, Dânia. Obrigada, Fábio Botassin. E amanhã a nossa entrevista é com o Coronel Ramalho, candidato do PL à Prefeitura de Vila Velha.